Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Saulo da Terra, conte a sua história. Hoje um dia abençoado por Deus, estamos aqui num programa, você fica ligadinho, hein, que hoje o tema é polêmico. Hoje nós vamos estar aqui entrevistando nosso amigo Dr. Raut Persona, que é a mini novela Antes do Ato. Gostaria de estar apresentando, Dr. Raut, seja bem-vindo. É uma presença muito grande ter o senhor novamente no nosso podcast Saulo da Terra, conte sua história. Oi, Saulo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com você, nesse espaço maravilhoso aqui, poder estar compartilhando esse nosso conhecimento adquirido aqui durante essa jornada no palco da vida, ao lado da querida amiga Angélica. Angélica, prazer. Pelo convite. O Dr. Raut está junto com a nossa querida amiga Angélica, né, que eles fazem uma mini novela, chama Antes do Ato, as marcas e os sinais e as perdas de si. Daqui a pouco também teremos aí a consciência, né? É. Então você fica ligadinho, quiser falar, responder nossas perguntas, nós vamos estar atentos. Vamos abrir nossa programação, doutor, nós gostamos de abrir com uma oração. Agradecendo ao Pai por mais um dia, né? Uma quarta-feira, chegando no finalzinho de mais um mês. E que nossos internautas participem conosco. Estarem também nos bastidores a esposa do Dr. Raut, a dona Débora. Seja bem-vinda também, Deus abençoe. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Pai, pedimos a permissão para entrarmos na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos falar, Pai, não que falamos da carne, mas que falamos através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoa, meu Pai, essa emissora, abençoa a direção, abençoa os nossos convidados, meu Pai, abençoa os nossos participantes, nossos internautas que estarão nos acompanhando, Senhor, nesta tarde de paz, de graça e de alegria, meu Pai. Que este programa, Senhor, possa entrar nos lares, meu Pai, entrar nos pensamentos, nas consciências das pessoas que ela vem entender, meu Pai, o que a vida nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Dr. Raut Persona, a princípio, como surgiu essa ideia de criar uma novela Antes do Ato? É bem desafiador isso aí. Na verdade, a gente já trabalha com as máscaras já há algum tempo. Né? Então, eu consegui tangibilizar através das máscaras algo que é intangível, que é as nossas emoções, nossas percepções. Então, durante o processo de psicanálise, da formação e do atendimento clínico que eu fazia, eu utilizava muito essa analogia, essa filosofia de que a vida era um grande teatro. E com isso eu conseguia ter muitos resultados positivos com as pessoas que passavam ali com a gente. A percepção diante da dor, do desafio, para ela se tornava muito mais tangível. Então, aí com isso o sofrimento diminuía com uma... foi só um lenço que caiu, tá tudo certo. Ao vivo é assim mesmo, né? E, então, com isso, ela conseguia ter um equilíbrio emocional mais rápido, vamos dizer assim. E diante desse processo que a gente vem vivenciando nesse palco da vida, que é o feminicídio, que é uma realidade, infelizmente, uma realidade muito dolorosa, eu tive uma iluminação, vamos dizer assim, um chamado para poder fazer algo em relação a isso. E quando o ato em si acontece, a gente infelizmente tem a dor das famílias de lidar com isso, mas existe a justiça para dar os devidos direcionamentos aos responsáveis. Mas o que a gente pode fazer para poder amenizar isso? Foi daí que eu tive essa iluminação de poder tangibilizar para as pessoas os sinais que muitas vezes a nossa mente ela acaba nos enganando, e isso faz com que a gente perpetue numa relação que infelizmente acaba chegando nesse ponto. Então, Antes do Ato, ele nasceu justamente para poder mostrar às pessoas a se perceber, a se proteger antes que o ato aconteça. Isso nos dá uma grande ideia, né, doutor? E também está com a senhora, uma das protagonista, né? Uma das protagonistas desse trabalho, que é a Débora, não é isso? Angélica. Angélica, fala um pouquinho o que você tem achado desse trabalho, dessa convivência, né? Porque nós estamos vendo o lado homem. Nós precisamos ouvir o lado mulher também, né? Sim, com certeza. Que a mulher, nós somos a razão, a mulher é a consciência. Fala um pouquinho o que você tem achado desse trabalho, como você, como mulher, tem aberto a sua mente em respeito a esse problema antes do ato.
Como é um projeto que eu comecei assim, de cabeça, quase não sabendo nada. Mas é um projeto que realmente é algo que já aconteceu até mesmo no caso da minha família. Graças a Deus não chegou ao famoso ato. Então, é algo que é essencial para mim, para minha família, tem a experiência de amigas e tudo mais. E é realmente muito importante, ainda mais atualmente. Todos os casos, qualquer coisa que a gente não consegue nem se relacionar com outra pessoa sem ter essa desconfiança, e qualquer coisa que a gente faça tem esse temor. Então, eu acho que esse projeto é extremamente importante para a gente entender os sinais, para a gente não se fechar como mulher, fazer essa negação mesmo dos sinais que a gente às vezes acaba ignorando por amar demais alguma pessoa. E no caso, eu sou meio crítico, sou meio cético, né? Sim, é claro. Eu sou apóstolo, eu venho numa convivência tenho relatos, vários Sim. relatos, que nem nós tivemos aqui a nossa missionária Natália, acho que foi a semana passada, e ela disse que a mãe dela sofreu uma tentativa de homicídio. Não foi homicídio, foi uma tentativa. A mãe dela sofreu 15 facadas. Meu Deus. Isso tem 15 anos atrás. Isso retraiu a mãe dela em ter outros relacionamentos. Porque fica uma dor. É uma ferida que ela não vai se curar, e é somente mesmo com psicólogo e tudo mais, é uma dor que ela vai perpetuar pro resto da vida. Porque, querendo ou não, ela sofreu um atentado da própria vida mesmo. Então, é algo que vai levar com ela, e para ela tratar essa dor é muito difícil. Até mesmo para relacionar. Se foi com um parceiro dela, esse atentado? Foi o ex-marido. Então, exatamente. Porque como é que a gente pode confiar agora em outra pessoa? Se relacionar com outra pessoa? Ter essa confiança, novamente, é muito difícil. A gente perde essa confiança no outro, até mesmo de que fica se retrai, não consegue mais conviver, né? Não consegue se relacionar com outras pessoas e ter uma versão, aproveitar amorosamente outra, encontrar um parceiro por conta de uma única pessoa. Inclusive, a nossa irmã Natália está tentando nos ligar, né? Mas como nós estamos ao vivo, nós não conseguimos atender. Pedimos que a nossa irmã Natália nos envie a mensagem, qualquer pergunta, pode ligar para a doutora Débora, que está nos bastidores, e ela consegue te atender. Doutor, essa máscara a qual o senhor utiliza para a criação dessa novela, como que essa ideia o senhor já veio ao longo do tempo? E como que ela começa antes do ato? Qual o começo de tudo isso? Tá, o conceito das máscaras é como eu te mencionei, ela existe para representar, tangibilizar algo que é intangível. Quando a gente vivencia algumas experiências, como é o caso que você mencionou, isso são dores muito fortes, né? São traumas de alto impacto emocional, porque você tem uma consciência ali real de um ato que aconteceu. Então, para você sobreviver, como a Angélica estava mencionando, você sobreviver nesse palco da vida, porque diante de um fato desse, até você ajustar todo o seu emocional, toda a sua percepção, seu modelo de mundo, você precisa sobreviver. E para isso é onde a gente utiliza uma máscara. Então, quando a gente fala das personas, que são as máscaras, é justamente essa ferramenta, tá, entre aspas, que faz com que a gente continue no palco da vida sobrevivendo. Então, muitas vezes, essas máscaras, essas personas, elas servem para nos proteger, elas servem para permitir que a gente permaneça num ambiente. Então, muitas vezes, nós nos moldamos para se pertencer a um determinado ambiente. E a maioria das vezes que antes do ato a gente vem justamente para isso, para que a pessoa não tenha que sobreviver, né? Felizmente, ela conseguiu sobreviver. Mas, infelizmente, no feminicídio, elas não sobrevivem, elas são as vítimas. Porque, na realidade, tudo começou com a Maria da Penha, né? Há anos atrás, sim. Maria da Penha era uma pessoa que ela sofria agressão do marido, que chegou a ficar em cadeira de roda, aí de tanto brigar, conseguiu criar a Lei Maria da Penha, que eu acho um pouco falho, entre aspas, essa lei. Porque a proteção da mulher, existe muitas coisas que não é só o homem que é culpado, a mulher também. Vamos ser justos e injustos, né?
num homicídio que nem recentemente nós tivemos aquele coronel, que ele mata, a mulher tenta fazer ali uma mudança para dizer, não, ela se matou. Peraí, nenhuma pessoa que vai se matar vai tomar banho. Já está errado por aí. Ela morreu dentro do banheiro, tomando banho. Quem vai se matar, né, não tem lógica. Aquele rapaz que atropelou aquela moça, a mãe da Tainá. A Tainá, a menina saindo de um baile, o pai nem conhecia ela. Ele arrasta ela, a menina perde as duas pernas e morre depois disso. Tem outros casos que a gente acompanha, né, sobre o feminicídio. Eu tenho um amigo meu, jornalista, que ele tinha um programa que ele fazia, aposto jornalista goiabeira. E ele trazia, só que o programa dele é mais polêmico. Ele colocava o vidro de pimenta, a calcinha, né, e o porrete. E ele falava assim, ó, para você, macho de plantão, tá aqui o vidro de pimenta, tá aqui o joguinho e tá aqui o porrete. Eu sou um jornalista goiabeira. Entendi. É um programa muito polêmico. Ele fala assim, olha, eu não passo pano. Então a gente vê que o feminicídio hoje, em si, nós temos que alertar a população brasileira. Exatamente, esse é o nosso papel. Todos os casos que você mencionou, isso já existiu o ato. E quando existe o ato, isso vai totalmente para a mão das autoridades, porque existe uma vítima, né? Então, nessa parte, tem muita gente, tem muito especialista, tem muito jurista, muito jornalista que faz esse papel. E o que a gente percebeu é exatamente isso. A gente precisa conscientizar o antes, para que esse ato não ocorra. Porque todo relacionamento, como você mencionou, ninguém acorda hoje e fala assim, hoje eu vou cometer um feminicídio. Do nada. Não. Existe um processo de construção emocional por trás disso. E é isso que o projeto Antes do Ato ele traz. Essa construção. Então a gente vai dando detalhes, sutilezas, pequenos sinais que muitas vezes o nosso emocional vai se moldando, como a Angélica falou no início. Porque a pessoa ama, ela está presa naquele amor, naquele sentimento. Então ela meio que vai, entre aspas, ignorando os sinais. Só que existe um caminho. E a gente entende isso. O comportamento vai somatizando para que esse ato aconteça. E para nós entender um pouquinho, doutor, um pouquinho mais do que nós estamos falando, vamos soltar um pedacinho, meu querido, da telenovela? Da telenovela, para a gente entender, para as pessoas entenderem qual o significado da proposta desse nosso debate antes do ato. Tá, a gente vai passar o primeiro capítulo. O primeiro capítulo. Posso só fazer um... Sim, faça Nesse primeiro capítulo, o que vocês vão assistir? O nosso encontro, o início do relacionamento. Vai perceber que já ali, na primeira fala, já existe um comportamento, porque tanto a Angélica quanto o Dr. Halt, existe um passado. Então, eu tenho já as minhas percepções, ela tem as percepções de vida dela, porque ela vem uma experiência. Então, o que vai moldando o nosso comportamento é essa compensação, nessa analogia que a gente faz com as nossas experiências. E quando a gente sai dali, a gente vai para a voz da consciência, que é onde a gente vai mostrando no decorrer dos capítulos da telenovela a construção das personas e a comunicação com a própria consciência. Eu quero um pedacinho para a gente entender, para a gente poder entrar num debate mais amplo, para as pessoas entenderem o que vai ser. o que vai ser feito, quantos capítulos vai ter, no que eu posso, como ser humano, me melhorar como ser humano, tanto o homem como a mulher, porque o mais agressivo é sempre o homem, né? Sim. A mulher é sempre o sexo mais frágil, porque nós temos também o relacionamento narcisista, que também entra nesse ponto. Solta para nós, Didei, a gente entendeu. Sabedoria, ela não finge, ela representa o amor que o mundo ainda tenta. Mulher, atriz principal da vida, luz que não se apaga na avenida, veste 1000 papéis, mas nunca perde a essência, rainha dos bastidores da existência. Eu achei que você fosse mais sério. Eu achei que você fosse falar menos.
Começou bem. Não, eu quis dizer que a sua presença chega antes da sua voz. Isso foi um elogio ou uma tentativa de conserto? Foi uma curiosidade. Curiosidade é perigosa. Não, mas só quando ela quer possuir uma resposta cedo demais. Mulher, atriz principal da vida, luz que não se apaga na avenida. Você gostou dela rápido? Tem gente que chega diferente. Diferente? Ou do jeito que você estava precisando? Foi só um encontro. Eu sei. Mas às vezes a gente não vê a pessoa primeiro, vê o efeito. Talvez. Então vai devagar. Gostar não é puxar alguém para dentro do que você precisa sentir. Hoje foi só bonito. Ela não finge, ela representa o amor que o mundo Tô. Voltamos? Então, Tati, nós estamos de volta, né, com o nosso tema Antes do Ato, que diz as marcas, os sinais e a perda de si. Qual que é a primeira reação quando começa a pessoa perceber a concepção, quando o senhor conhece? Como que funciona esse conhecimento, como nós vimos aqui na tela? Então nós vamos contextualizar todo o processo, então. Sim. Com as máscaras. Isso. Todo relacionamento, ele busca na essência preencher, entre aspas, uma lacuna. Um vazio. Um vazio. Porque se eu estou buscando um relacionamento, é porque eu, em tese, necessito de algo, estou buscando algo. E esse vazio, o próprio nome já diz, né? Um vazio. Então ele tem uma carência ali de um emocional. Só que quando nós chegamos no início de uma relação, que nem, por exemplo, na telenovela, a Angélica, ela tem a história dela, ela tem as experiências dela, ela teve já outros relacionamentos na vida dela. Eu, como Dr. Halt, também já vivi. Primeiro eu tenho que deixar claro que assim, a Débora sempre pede para eu avisar, eu não vivenciei essa experiência. Tá? Eu vivenciei as dores, entrei no processo da máscara, mas no relacionamento, graças a Deus, meu relacionamento com a Débora é saudável, 33 anos, sou feliz, amo ela de paixão, ela nunca me traiu, eu nunca traí, tá tudo certinho, perfeito? Então a gente está representando isso porque eu sou um especialista emocional e eu tenho essa habilidade de conduzir esse processo com as pessoas, porque existe um padrão de comportamento, depois a gente entra nesse assunto. Então, quando eu chego nessa relação, nesse primeiro encontro, eu trago a minha bagagem. A Angélica traz a bagagem dela, que é a percepção, é o modelo de mundo que cada um de nós construiu no decorrer da nossa vida. E o nosso cérebro, ele funciona de uma forma associada, tudo é associativo. Então, se você lembrar de uma coisa agora, você vai perceber que o seu cérebro vai buscar outro, lembrar outro, e você vai chegar num ponto que fala, nossa, não tinha nada a ver com o início, porque ele é totalmente associativo. Então, na relação, quando a gente se encontra, que é ali no primeiro capítulo, muito provavelmente nós nos encontramos pela internet, né? Conversamos pela internet, porque ali foi o nosso primeiro encontro. Então, o primeiro encontro acontece na internet. Em tese, na telenovela, sim. No livro, que é esse que você tem na mão, ele tem muito mais conteúdo, ele traz muito mais contextos, ele fala de uma série de fatores, aí possui os amigos interagindo. Então a telenovela, ela está realmente para tangibilizar essa forma da pessoa depois compreender o livro. Então quando a gente faz o primeiro encontro, você percebe que ali na primeira conversa a gente já vai até meio... Já meio... Esse primeiro encontro acontece primeiro na internet? Sim, porque conhecimento nós nos conhecemos pela internet. É o que a gente fala, que dá o match, né? Então deu o match, hoje nós temos que ter muito cuidado, então... Essa é uma realidade que as pessoas na internet. Sim. Não, o cuidado você tem que ter durante todo o processo. Porque não existe nada mágico, né? Então, no final dessa construção, a gente entra nesses detalhes. Aí a gente se conheceu, então ali naquele momento a gente já está alguma coisa meio que associativo, porque eu já trago a minha característica. E isso meio que também impressiona ela. Só que ao mesmo tempo existe aquele vazio.
E aquele vazio se preencheu ali, das duas partes. Então, quando eu volto para casa, eu começo a interagir com a consciência. Então, ali a gente começa nesse processo. Se interagimos, deu match, a gente se gostou, começamos a nos marcar outros encontros e assim foi. Um processo natural do relacionamento é que todos têm um pingo de ciúmes. Aqueles que dizem que não tem ciúmes é porque existe uma persona ali que já está bloqueando ela dela vivenciar esse sentimento. Ou seja, nós temos o ciúme narcisista, temos Não, o ciúme... vamos ficar aqui só no natural. No natural. É, no que, natural. que é o normal, O né? básico. Porque um ciúmes numa relação, ele é saudável. Sim. Né? Porque a outra pessoa se sente importante e isso me conecta mais com ela. Então, o desejo de fazer algo para que o ambiente seja, o relacionamento seja caloroso, amoroso, faz parte por conta dos ciúmes. Só que nessa relação, antes do ato, esse ciúmes ele começa a surgir de uma forma um pouco mais intensa. Porque as experiências vivenciadas atrás faz uma associação. Então eu não começo a olhar para esses ciúmes de uma forma natural. Eu começo a deixar os ciúmes mais intenso durante o decorrer da relação. E quando eu vou interagir com ela, num encontro, ela já percebe isso. Né? Porque eu simplesmente só quero fazer o quê? Cuidar. Cuidar dela. Então, quando eu tenho um ciúmes alterado e eu uso uma frase de que eu quero cuidar de você, na verdade, eu estou mais preocupado com o meu preenchimento. Lembra daquele vazio? A primeira máscara Isso. que a gente, num relacionamento abusivo, começa a colocar. Nem chegamos num relacionamento abusivo. Uhum. Nós estamos num Sim, início de relacionamento. A gente coloca a primeira máscara. Mas por quê? Porque eu não administrei o meu ciúme saudável. Então, a partir do momento que aquela minha lacuna foi preenchida com a presença dela, eu não quero perder isso. Então, o ciúmes descontrolado começa a me moldar, porque eu já vivenciei outras experiências. Então, eu quero cuidar dela. Só que será que eu estou querendo cuidar dela? Ou estou querendo cuidar dos meus sentimentos, dos meus interesses? Quando isso é uma verdade, eu coloco essa primeira máscara. Eu estou me afastando da essência natural. E aí eu digo para ela, eu só quero cuidar de você. Só que o que vai acontecendo? Isso. Porque só aí que já justificam os sinais, né? Já se viu os primeiros sinais. Aí agora começa a acontecer uns movimentos sutis na percepção dela. Que é esses sinais que a gente está mostrando para as pessoas. E ela não percebe porque ela também está fragilizada sentimentalmente. Tá, Não. Porque Ela já começa até... assim, a gente já começa mudando a roupa, horário, cor do esmalte. Entende? Por que você está com o esmalte dessa cor? Eu acho que essa cor não combina com você. Não, coloca uma cor mais neutra. Mais neutra, porque eu tô querendo cuidar dela, não tô? Sim. Só que eu quero cuidar mais dos meus interesses, porque eu já estou me protegendo. Porque vai cuidando. Só que isso é uma forma sutil. Só que ela tinha um vazio também. E esse vazio foi preenchido. Ela também não quer perder esse relacionamento, esse prazer emocional que foi preenchido dentro dela. Então ela começa a fazer a mesma ponderação. Então ela muda ali um pouquinho o esmalte. Ciúmes vira uma prova de amor, porque ele me ama. O corte de cabelo, São as amizades, pequenos sutis. roupa, os locais que frequenta. Isso. E aí eu continuo no relacionamento. Só que de repente, só o cuidar de você já não é mais interessante. Aí eu preciso fazer um pouco mais. É como o que, por exemplo? Que entra a máscara preta. Que eu vou fazer Se o quê? mascarar mais ainda vai... a sua personalidade do relacionamento. Eu não gosto que você faça assim. Já começa uma exigência Sabe maior. aquela coisa assim? Eu não gosto disso. Eu não gosto que você pense assim. Eu não gosto que você fala assim. Quando isso vem, quando eu recebo esse contexto do relacionamento, eu quero proteger mais ainda esse relacionamento. Então eu começo a podar cada vez mais o ambiente dela. Então nesse momento
eu potencializo essa persona. Eu me afasto mais ainda dos meus valores naturais. Porque a partir daqui, eu já não estou mais com atenção no nosso relacionamento. Eu estou na atenção dos meus interesses. Porque existe a Angélica, existe o Dr. Halt e existe um relacionamento. Então, a partir desse momento que eu começo a dizer para ela que eu não gosto disso, algo sutil ela começa a mudar na vida dela. E aí gera medo. Aí você tem medo de postar as coisas, agir como você é. Até mesmo de uma pequena conversa para evitar discussão. Evita Esse conflito. esse conflito. Você não consegue conversar com a outra pessoa de um determinado assunto porque isso vai gerar um conflito por conta dele. Só que inconscientemente, cada processo desse, ela também está vestindo uma persona. Porque o início era ela. Então, quando eu não gosto disso, ela, para evitar conflitos, porque ela tem o interesse, né, do amor, do relacionamento, porque ela gostou, porque deu o match, ela também vai se afastando dela mesma, da essência dela. Então existe uma persona ali nela também. E essas personas é o que vão mantendo ela, entre aspas, presa nesse relacionamento. São esses sinais que a gente compartilha, que a gente quer que as pessoas percebam. Não é a fala em si, são os comportamentos. E aí, o que vai acontecendo com isso? Quanto mais eu vou crescendo desse lado, mais ela vai diminuindo no lado dela. E aí, isso não me satisfaz. Porque cada validação que eu recebo, cada comportamento que ela se permite fazer isso, mais me potencializa. E é isso mais me aponta a minha dor do passado. Então, quando eu começo a conversar e vou me expressando, ela não sabe o que eu já passei na vida. Então, nesse momento, a dor da minha ferida, lembra que ela mencionou uma ferida que fica aberta? Essa ferida deveria ser só uma cicatriz. Mas quando eu fico associando a essa ferida, eu trago o meu passado para o estado presente. Você não sabe o que eu já passei. Você não entende a minha dor. E aí ela começa a ter um comportamento. A gente se sente pena da outra, porque, o que ele passou? Tentar justificar tudo. Tentar resolver o assunto. Mas ali... Nesse momento... Tentar salvar a relação. Ela começa a carregar dentro dela o peso da culpa. Uma culpa que não é dela. Então, como ela também vem se afastando dos valores dela, ela vem vestindo essa persona que também não é a identidade dela. E quanto mais eu vivo nisso, porque você concorda que a partir do momento que a gente começa a colocar as máscaras, a expressão, o comportamento, a forma de agir dela mudou completamente do início? Ela não é mais a mesma pessoa, ela não está atuando mais o mesmo roteiro, que foi um roteiro que me encantou. E por que ela não está atuando aquele roteiro que me encantou? Eu não tenho consciência do que eu estou transformando nela. Eu só tenho a consciência de que ela não é a mesma pessoa do início. E se ela não é a mesma pessoa do início, ela está causando em mim a mesma dor que eu tive lá atrás. E eu não vou admitir perder isso. Porque ela é o que preencheu o meu vazio. Então, se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Nesse momento, eu perco completamente a minha razão, da minha consciência, vivo totalmente refém das minhas dores, e a partir daí, a gente para. E aí o amor já virou medo. Mas esse medo, juntado com essa percepção da coisa, será que não seria o fato dos relacionamentos hoje ter mais um diálogo? Porque a coisa começou a piorar depois da pandemia. Né? Nós vimos que depois da pandemia as pessoas começaram porque os casais não tinham tanto tempo junto. As famílias
não ficavam tanto. Porque o marido saía para trabalhar, ou a mulher cuidava da casa, ou a mulher trabalhava fora, põe as crianças na creche, então não havia como se dialogar, não havia tempo para o diálogo. E isso não influencia a falta de diálogo para a pessoa, os dois perceberem aonde estão errando, aonde está o erro? Eu acredito que isso já surge há muito tempo. Só que hoje em dia está muito evidente. Está muito na cara. É escandarado. Está escancarado. Porque agora, avanço da tecnologia, passou a pandemia, muita gente passou a ficar em casa. Então, realmente, esse convívio junto dessas pessoas que ficavam mais tempo fora e a pandemia coincidiu com um conflito, exatamente passar mais tempo junto, aumentou. Só que também a tecnologia, as pessoas publicando as coisas, o pensamento de ideias, então elas foram surgindo mais ainda. E as pessoas acham que tem o direito com as outras, entendeu? Então, isso já vem acontecendo há anos, só que a gente não falava. E agora com a tecnologia... Era preso, porque aconteceu, por que ela deixou? Porque a gente sempre culpava realmente a mulher. Mas ela também tem uma péssima escolha. Mas olha os homens que ela se relaciona. Só que foi evoluindo tanto isso que não tem justificativa para acontecer isso que acontece com a mulher. Porque às vezes é um medo que acontece. Porque antigamente muitos relacionamentos duravam mais por medo. Sim, a mulher, se eu largar meu casamento, eu não tenho para onde ir. Eu tenho os filhos, eu não tenho uma profissão. Isso, a dependência financeira, a dependência do relacionamento. Mas às vezes até mesmo o medo, esse medo e o medo também da ameaça. Porque já existia, só que não era escancarado. Porque nós tivemos aqui recentemente o pastor Rony Oliveira. E nós estávamos entrando num debate e ele falou, olha, eu sou muito criticado, já fui expulso de igreja, só que eu entrei dentro de um prostíbulo no Japão, né, e fui evangelizar. E a dona do prostíbulo falou, eu não sei fazer outra coisa. Pô, peraí, você não sabe fazer um bolo? Você talvez vem de um relacionamento que não deu certo, né? E foi para essa vida da prostituição, porque também tem esse ato, né? A mulher sai de um relacionamento abusivo e ela vai vender o corpo, né? Porque ela acha que ela não sabe fazer outra coisa. Não, só sei vender meu corpo. Não sei fazer um bolo, não sei fazer um corte de cabelo, não sei. E isso também... Isso, às vezes, é a oportunidade que aparece para ela. Porque se alguém não dá uma oportunidade, não oferece uma mão para ajudar... É só você por você. O que você vai poder fazer? É que nessa questão realmente de prostituição e tudo mais, são casos muito específicos, eu acredito. Porque, às vezes, não é só um término de um relacionamento. O quanto que essa pessoa também foi abusada. Tudo existe. Me permite colocar aqui por parte. Você fez uma colocação sobre a pandemia. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade. Tá? Se as pessoas depois da pandemia começaram a ficar mais tempos próximas e geraram mais conflitos, o que isso mostra para nós? Que os relacionamentos não existiam. Porque essas pessoas não se conheciam. Então, a partir do momento que você começa a conviver, você começa a ter conflitos, é porque as pessoas estavam já vivenciando as suas personas, as suas máscaras. Então, quando eu vivenciei também a pandemia como todo mundo, a consciência chegou. Chegou a consciência. Não é sempre assim, né? A nossa consciência sempre chega depois. Agora você vai me tirar da escuridão, consciência. Chega aí. A nossa consciência sempre chega depois. Vai trazer luz. Rapaz, tudo bem? A gente está em São Paulo, o trânsito aqui é terrível. Né? Exatamente. Gente, me perdoe. Então, quando você está vivenciando essa persona, essa escuridão, o que a pessoa tem que fazer? Vou aproveitar esse contexto para eu descaracterizar essas personas. Se eu estou num relacionamento e não consigo lidar com aquilo e a pandemia me obrigou a olhar para a minha escuridão, então o que as pessoas optarem em fazer? Em separar. Mas se elas olhassem para dentro da escuridão dela, ela ia ver que ela tinha ali dentro dela uma ferida.
E aquela ferida muitas vezes não está associada no relacionamento. Isso é uma ferida que você traz antiga. E você foi se moldando no relacionamento, abrindo mão, cedendo, como no papel da Angélica, cedendo, e como no meu papel aqui, cedendo ao outro lado, para não olhar para isso. Então, se as pessoas tivessem optado em olhar para suas feridas e dialogar, como você mencionou, trazer o seu emocional, como eu me sinto, por que eu me sinto, por que eu sofro, onde eu sofro, o que está acontecendo, eu ia fazer com que essa ferida se tornasse uma cicatriz. E ela sendo uma cicatriz, eu ia poder entender, me aproximando mais dentro da minha essência, o que aconteceu, aonde foi que eu desviei a escolha da minha jornada, o script do meu roteiro, da minha cena, da minha atuação. E aí você entende que ali, poxa, você pode retirar assim isso e fazer um novo roteiro, escrever uma nova cena, escrever um novo ato dentro da mesma relação. Mas se eu não tenho a consciência, se eu não tenho, agora eu tenho a consciência, porque a consciência chegou, é que eles já assistiram o vídeo da consciência. Então, quando eu tenho a consciência, eu entendo, cara, que eu estou num grande palco e eu preciso atuar, só que eu posso escolher como atuar. Então, assim, se eu tenho uma dificuldade em conseguir uma renda que gere minha necessidade, eu preciso fazer determinado compromisso, papel, eu posso escolher como eu vou atuar. Eu não preciso ser totalmente refém de tudo. Eu posso entender que isso é provisório. Então, quando a gente entra num ponto específico, como a gente está conversando agora, a escolha que as pessoas fazem, muitas vezes as pessoas não fizeram escolhas. Elas foram escolhidas. Porque ela não tinha essa consciência. Muitas vezes num relacionamento chega um feminicídio porque ela não teve a consciência de reconhecer os sinais, como a Angélica mencionou. Muitas vezes eu chego no ponto do ato porque eu não tive a percepção de ouvir a minha consciência. E como eu fiquei refém, consciência nesse sentido? Reconhecendo as suas dores, olhando para a sua fragilidade, reconhecendo o que lhe falta. Não ser refém do seu emocional. A consciência é quando você traz um conteúdo. Esse guia de bolso, por exemplo, ele traz uma estrutura que faz com que as pessoas abram filtros da sua consciência para essa percepção. Não tem outra forma, Saulo. E se nós vamos, doutor Hot, nós pedindo para a consciência, vamos conversar como se o senhor estivesse conversando com a sua consciência. O senhor com a sua consciência, nesse momento. O que o senhor falaria para a sua consciência? Então, para eu chegar nesse ponto, eu tive que desenvolver algumas habilidades. Sim. Você com a sua experiência, você vivenciou, conhece alguém que vivenciou no início da sua primeira, segunda infância, adolescência e a fase adulta, conhecimentos de como administrar o seu emocional? Difícil. Você conhece alguém que teve ali um momento específico de conhecimento sobre valores? Difícil. Formação de crenças? Identidade? Porque a gente, doutor, nós estamos refém de um contexto de mundo que a gente escolheu. Porque eu sou de uma geração antiga, né? Sim. Sou de uma geração eu tenho 60 anos. Então eu venho de uma família de 2 casamentos, 10 filhos do primeiro casamento, 4 do segundo, mais um casal de filhos que a minha mãe trouxe. Então foi uma vida assim, eu não tive uma infância conturbada, mas eu tinha uma infância que eu vivia jogando bola na rua, eu jogava descalço, eu usava aqueles cadernos verdes, né? Meu primeiro tênis foi um quichute, meu primeiro brinquedo com meu irmão escondia pra gente, era aqueles carrinhos de plástico de bombeiro, tinha aquelas lojas bambu, meu irmão comprava pra gente, né? Comprava aqueles carrinhos, presente de Natal. Meu brinquedo era carrinho de rolemã, que a gente brincava na rua para montar carrinho de rolemã. Minha primeira bicicleta foi aos 16, 17 anos, que meu pai me deu desmontada, falou, tá aí, se vira. Você passou para a 5ª série e tá aí a bicicleta. E você achava isso bom? Eu achava porque meu sonho eu gostava de bicicleta. A minha primeira bicicleta que eu comprei com meu dinheiro, eu comprei na época que a Caloi 10 era
sabe? Todo mundo amava a Caloi 10. Eu trabalhava de office boy na 25 de março. E eu comprei essa bicicleta de um amigo meu, eu vim pedalando da 25 de março pela Marginal até onde eu morava no Cangaíba. Não tinha esse negócio de pista de bicicleta. Eu não tinha experiência, eu tinha 19 anos. E eu vim lá, pedalando. Agora eu vou te trazer a consciência. Sim. Sabe tudo isso que você falou? Você viu quanto emocional você trouxe aí? Sim. É só emocional. Você tem a consciência de todo esse emocional? Não. Você tem a consciência agora de cada emocional disso? A percepção disso? Ou você só vivenciou isso? Não, só vivenciei. Você, entre aspas, foi um refém do seu emocional. Sim, foi. Lembra que eu te perguntei se foi bom pra você? Não, então. Lembra que eu te perguntei agora? Foi bom pra você? Sim. Perfeito. Então, se foi bom pra você e você só agora foi refém do seu emocional, temos um acordo aqui, ok? Ok. Tá tudo certo com isso? Tá certo. Agora imagina o oposto disso. Uma pessoa que só ganhou porrada. Uma pessoa que foi estuprada. Uma criança que foi abusada. Uma criança que foi humilhada. Um adolescente que foi espancado. Que teve que sobreviver. Isso é uma realidade no nosso mundo. Quando ele chega até aqui, ele é refém do emocional do mesmo jeito. Eu sobrevivi nesse então, mundo. Sim, mas você entendeu o que eu quero mostrar? Nós, como seres humanos, como forma de sociedade que nós construímos, nós nos moldamos para... Hoje nós somos reféns do nosso emocional. O antes do ato é isso, é mostrar que você tem que ter a consciência qual é o seu emocional, para você poder sair fora disso. Então você que vivenciou um emocional bom, está em harmonia com você, você quer replicar mais disso. Só que tem um problema, o mundo mudou. Sim, o mundo a geração de hoje não quer um quichute. Ela não quer andar na rua. Hoje é a geração Z, né? Então, mas não importa. É até mais fácil. Então, mas você entendeu como que fica diferente? Então, quando a gente pega gerações, um quer impor a geração do outro pro outro, e não é assim. É porque antigamente a gente tinha, né, a liberdade, vamos se dizer. A gente jogava bola debaixo de chuva, a gente andava de carrinho de rolemã, a gente saía no tapa na escola, chegava em casa, apanhava de novo. Hoje em dia não. Hoje em dia a primeira coisa que o filho chorou, o pai dá um celular. Por quê? É? Vamos analisar, vamos trazer a consciência agora. Então, por quê? É assim que eu faço com a consciência. Por quê? Por que eu dou um celular para a criança? Eu tenho instrução, conhecimento, habilidade para lidar com a criança? Como que foi a minha vivência, a minha experiência? A gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. E eu não sei se eu vou aprender a ser pai, porque eu ainda não me tornei avô. Mas os avós dizem depois isso. Que a gente... Adora mimar criança. Eu já sou bisavô. Então, é uma verdade isso? É uma verdade isso? De sangue, né? É uma verdade isso? Porque hoje eu sendo pai, eu sei o que é ser filho. Eu não sabia o que era ser filho antes de ser pai. Não, porque eu não tinha essa percepção. Porque eu não vivenciei essa história. Mas você vivencia depois que o senhor é avô e bisavô. Então, é exatamente isso. A convivência é outra. Então, aí você entendeu como que vai construindo a consciência? É difícil. As pessoas não têm costume de olhar para a consciência e não olha com muito carinho, não. Não olha. É porque nós temos o lado negativo e o lado positivo. Isso que o doutor Raut está falando acontece não só fora acredita que dentro das igrejas também acontece isso? Não duvido. Sim, porque lá tem ser humano igual. Houve uma pregação agora recentemente da pastora Raquel, que ela bateu forte. Alguns foram contra o que ela bateu. Só que ela falou assim, eu li Juízes 17 anos. Foram 17 anos lendo o livro de Juízes. Para chegar aqui e falar o que eu estou falando, porque quando você está pregando para multidões, não é a mesma coisa, você... Tá ali, pessoas estão te vendo, câmeras estão te filmando. Eu sou da época, eu comecei da época do rádio. É diferente. Era diferente. A minha primeira experiência em falar com o público foi através do rádio. Eu era da época do rádio, que nós tínhamos um telefone aqui na mesa, tocava lá, você atendia a pessoa aqui. Você entrava ao vivo. Hoje não, hoje é tudo mais fácil. Hoje a pessoa internet, vários tipos de podcast, você vai em qualquer podcast, qualquer canal de TV, qualquer pessoa com a câmera na rua, filma, faz o trabalho. É diferente.
Nós estamos vivendo num mundo que nem Rápido. que nem agora. Eu estava vendo agora, criaram o IA, criou uma senhora, que ela desce a lenha mesmo. Aí o YouTube, os caras tiraram ela do ar. Ontem ela voltou e falou, vocês podem me tirar, eu sou IA. Eu volto. Eu sou IA. Aí ela chamou o advogado e falou, advogado, fala aí que eles estão me tirando do ar, 3 partidos políticos me processando. Pode me processar, eu sou IA. Eu sou IA. Entendeu? Então, aí entra a questão da consciência. Na sua consciência, ou na consciência de cada um, né, na percepção, qual é o papel que essa IA está desenvolvendo? É bom? É ruim? Aí vai caber a cada um de nós passar pelo nosso filtro da consciência para saber se eu consumo esse produto, esse material ou não. Mas tem muito produto bom, doutor. Eu vejo que nem agora inventaram um tal de frutas. Né? E essa tecnologia de IA é um grande, até mesmo perigo. É um perigo. Por um quê? perigo. Porque ele está reproduzindo várias informações. E uma dessas pode ajudar outras ou pode prejudicar, porque a tecnologia, podcast, todos esses vídeos informativos são para isso. Sim. Ou você pode informar ou você pode desinformar. Exato. Mas hoje em dia esse que está sendo o problema. Então, a gente reproduz, às vezes, até mesmo desinformação. Sim. E a gente acaba não procurando. Eu vi. Então, a gente ter essa responsabilidade do que a gente compartilha, do que a gente fala, até mesmo da pastora, porque ela foi lá e teve muita gente que foi contra, porque ela teve responsabilidade. Porque é uma responsabilidade você chegar numa multidão e falar o que ela falou. Sim. Para você falar, você tem que ter prova. Exato. Você tem que ter prova do que você fala. Que nem o nosso podcast aqui, eu falo para as pessoas, eu tenho DRT, eu sou credenciado ao Sindicato dos Jornalistas. Então, eu falo, o meu programa, quem quiser criticar, pode criticar, mas é um programa que a gente fala a verdade. Sim. A gente procura conscientizar. Como você falou, a gente se alimenta do que é bom. No que não é bom, a gente deixa de lado. Eu vejo muita porcaria. Eu sou sincero, eu vejo muita porcaria no TikTok, no Kawaii. Eu vejo. Que até mesmo adolescente, criança que participa. E, por exemplo, tem mulheres que são escândalo no Facebook, no Instagram. Você entra lá, a mulherada, sabe, os peitos pra fora. E você acha que essa mulher está se valorizando como mulher? Então, mas por que tem isso? Porque tem as pessoas que vejam, mas não tem como o senhor não ver, porque o senhor abriu o seu WhatsApp, o senhor abriu o seu Kawaii, vai vir. Não tem como o senhor selecionar. Sim. É a mesma coisa na igreja, não tem como o senhor selecionar. Esse pastor aqui, para mim, ele é bom. Mas isso é do jogo. Mas tá no jogo. Isso é do jogo. Porque então, quando você traz essa consciência, isso é do jogo. A consciência, ela vai pegar, por exemplo, muita gente acredita com criança. Tinha uma coisinha boa e uma coisinha ruim do lado. A consciência tem que ser neutra. Ela tem que te trazer para a realidade. Qual é o grande palco? Vamos olhar assim. O palco da vida. Vamos subdividir isso aí. Sim. Então, nós estamos aqui. A gente tem o planeta Terra, a gente tem os países, a gente tem os estados, a gente tem as cidades, os municípios, os bairros, as ruas. E as ruas. E aí chega, entre aspas, na gente. Então vamos fazer uma analogia que isso tudo aqui é um palco. Então, e a gente atua em todos eles. Inclusive vai ter eleição, nós vamos atuar nesse palco de presidente. Lá os presidentes se reúnem, lá tem o palco do grande mundo. Então quando você olha esse contexto todinho, aí entra a percepção de cada um. Como que você enxerga o modelo de mundo que nós, como seres humanos, construímos durante todos esses anos, todas essas décadas? É um modelo de mundo de que forma? Qual é o principal interesse que você enxerga nesse contexto todo? Eu vou voltar para o senhor há tempos atrás. Voltamos. Vou voltar tempos atrás. Vou voltar na criação do mundo. Voltamos. Quando Deus cria o mundo. Deus cria o homem e Deus cria a mulher. A mulher peca, Deus expulsa do paraíso. Aí nós vemos, começa uma nova geração, os filhos de Adão e Eva, depois vem o dilúvio, vem uma nova geração, que é a geração do dilúvio. Aí cria-se uma nova geração. Aí Deus não destrói mais o mundo. Aí nós vemos no Velho Testamento, aí nós entramos no Novo Testamento, que Jesus vem como homem na terra, para que
para que haja uma melhora. Né? Aí se nós entrarmos nesse contexto político, contexto região e futebol, cada um vai falar, mas eu não discuto futebol, eu não discuto religião, mas é o modo nosso, ser humano, é isso. A televisão mesmo, eu vou ser categórico. Vamos entrar nas telenovelas da Globo. Vamos lá. Não falo de Globo porque eu falo abertamente. Que contexto um Big Brother traz para uma família? Botar 20, 30 pessoas ali junto. Que contexto aquilo traz para a saúde, para a mentalidade da criança? Entendeu? Mas a gente vai debater o tema, não, né? Não. Mas assim, o que Estou dizendo eu te mundo, perguntei, então, mundo mas atual. o que o mundo está buscando? Só tem porque o mundo busca. É entretenimento. Eles buscam entretenimento. Mas e a consciência? Mas Isso aí não, depende mas de não cada tá, um. mas não está sendo, como a Angélica falou, ele não está sendo imposto goela abaixo. Hoje, Vai depender você de tem você. inúmeras opções. Você tem a liberdade de Ô, ir para doutor, lá, nós para tamo- cá, fazer, voltar. nós Então, estamos você é chegando- livre hoje para escolher isso. E isso é fantástico. Nosso debate está muito gostoso. Bom. É uma horinha só de programa. Ô, doutor, fala um pouquinho sobre o guia antes do ato, guia de bolso. Cara, eu vou como a compartilhar, pessoa- eu vou compartilhar uma ferramenta que tem aqui, só para a pessoa entender como que funciona. Nós temos aqui no final, esse guia ele é um e-book, tá? Ele tá grande assim, ó, que é para você Mas entender, a pessoa que é tem só pra ele mostrar. só na Você internet entra- ou ela isso. consegue ter ele físico? Se ela quiser imprimir, é tranquilo. Esse aqui eu imprimi justamente para tangibilizar, né? Mas esse guia aqui você pode manter ele, você tira no nosso Instagram, tem lá o link, você acessa, adquire ele, tá um precinho fantástico, mais barato do que um lanche, ó, mais barato do que um lanche. Então você melhorar a sua vida, sua percepção, sua consciência, você ter relacionamentos mais saudáveis, porque aqui tem os 4 passos para você entender isso. Antes que um relacionamento se torne medo, culpa, utilizando essas máscaras. Mas só no finalzinho eu vou te compartilhar aqui. Vai dar um spoiler. Um spoilerzinho aqui. É ó. que a gente tá chegando no O finalzinho teste do da nosso frase. programa. Olha só que interessante. No nosso relacionamento, ela ouviu uma frase. Escolhe uma frase que eu disse pra você hoje. Ai, No dia, não hoje, no dia da gravação. Vamos imaginar nosso relacionamento. com quem que você vai sair? Então, Com aquela ali? Com quem que você vai? Com ela? Então eu disse essa frase normal no relacionamento. Então ela vai chegar em casa e vai dizer isso. A frase que eu ouvi hoje, essa frase específica, ela parecia cuidado, proteção, preocupação, cobrança, ciúme, ameaça, amor ou culpa? Então, ó, você vai dando já uma percepção de filtro para ela identificar isso. Como que você se sentiu com essa frase hoje, num desses tópicos? Foi amor? Não. Foi uma ameaça? Foi um ciúmes? Uma ciúmes, uma preocupação. Uma preocupação? Foi como ela interpretou. Depois dessa frase, você se sentiu livre? Confusa? Em paz? Diminuída? Culpada? Pressionada ou com medo? Pressionada, Pressionada. culpada. Essa frase me aproxima de mim ou me apaga? Ou seja, ela aproxima de você ou você se afasta de você mesmo ouvindo essa frase? Se afasta. Então isso vai dando essas percepções. Então se você está no seu relacionamento, cara, e ainda isso é legal que você pode virar pro seu namorado depois do seu relacionamento e falar assim, ó, quero compartilhar com você. Você sabe como eu me senti com essa frase? Cara, quando você disse isso, eu me senti assim, eu me vi desse jeito, isso está gerando isso em mim. Isso é uma ferramenta para ele também se perceber, porque quando a gente menciona como a gente se sente, é muito mais saudável do que eu mencionar o que você fez, porque isso gera uma crítica. Doutor, as suas considerações, estamos no finalzinho do nosso programa, vamos estar voltando novamente, né? Voltaremos. Uma data para continuar esse debate. Débora, suas considerações. Angélica, as suas considerações. Débora, a esposa do Dr. Hart. Faz parte. Uhum. Acho que eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite e tudo mais. E acho que, querendo ou não, o debate, ele ampliou muito mais coisas, mas é essa consciência que nós mulheres temos que ter, homens também têm que ter da consciência mesmo das suas atitudes, mudar a percepção como a gente cuida, o que a gente vê e tudo mais, e como a gente poder se ajudar um ao outro, porque a gente não tá sozinha no mundo. A gente acha que tá sozinha, mas a gente não tá. Sempre procurar ajuda é o mais importante. Em qualquer sinal.
Consciência? Como consciência, eu sempre falo assim, cuide da sua consciência com mais carinho, né? A gente olha pra nossa consciência com uma coisa de crítica, que ela vai literalmente apontar o dedo, e normalmente não é isso, não. A gente vai tentar ser neutro, quando nossa consciência é neutra. Trazer a nossa realidade ao que ela é, pra gente não ficar nem refém das emoções, nem da razão total. Então, primeiramente, agradecer também a você por vir esse debate, o Dr. Hout, a Angélica, por participar do projeto, porque trazer isso à tona é muito difícil. E falar disso abertamente é sempre um privilégio. Viu? Tem algum contato, Dr. Hout, que as pessoas possam entrar em contato com o Pode, senhor? pode seguir a gente lá no Instagram, é @Dr. Hout Persona. Hout é H-A-L-T. São o código Hout, é o humano consciente, o alinhamento das emoções, a liberdade das crenças e a transformação da vida. É o quê, Débora? Levanta o livro. Ah, o livro. É o livro? Antes de nada. O livro vai estar já aí. Acho que a semana que vem a gente já libera. Já tem, saiu o ISBN dele. Mas o guia de bolso já está pronto para você comprar. Lá no link tem o Instagram. Você entra, compra, já adquire. É menos que um lanche. Posso dizer uma coisa? Sim, fica à vontade. A vítima é sempre a vítima. Se disseram outra coisa para você, mentiram para você. Não importa as suas atitudes, não importa o seu comportamento. Se você foi uma vítima, você é a vítima. Saulo, obrigado. Sidney, obrigado. Angélica, obrigado. Papai do Céu, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade de estar atuando mais um dia no palco da vida. E um beijo no coração de cada um de E vocês. lembrando vocês que sexta-feira começa o programa com as mulheres antes do ato. A esposa do Dr. Hout, com as convidadas, a partir das 14 horas, estarão aqui debatendo, continuação do antes do ato. Vocês vão ver o lado feminino. Até agora nós ouvimos, né, a consciência, o Dr. Hout, Os lados femininos. os lados femininos. Agora vai ser um debate só mulheres. Aí tem grandes mulheres que vão estar aqui às sextas-feiras, falando, debatendo. Eu vou estar aqui, mas não estou praticamente participando. Mas estamos aqui no programa Saulo da Terra, Conte Sua História. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente. Um bom final de semana. Até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Deus tem bênção para sua vida. Fiquem todos na